Olá, meus amores! Vamos continuar a nossa aula? Sim, a nossa aula de geografia. Hoje nós continuaremos a estudar o tema do artesanato à indústria. E olha só que interessante, nossa equipe foi conhecer de perto um artesão que reaproveita lascas de madeira e troncos de árvores para criar peças diferentes e esculturas maravilhosas. É um trabalho mais bonito que o outro e uma profissão que está se tornando rara. Banco, mini carrinho de boi, placas, tudo feito de forma artesanal. Quem vê esse monte de madeira espalhada não imagina no que elas podem se transformar. Talvez em um banco como este ou uma escultura, quem sabe. Mas é pelas mãos de José Carlos que elas tomam forma. Pedaços de madeira que ganham vida lentamente. Há mais de 40 anos, o artesão trabalha com arte em madeira. O lugar é bem propício, a céu aberto, sossegado e diferente. À beira de uma rodovia, próximo à cidade de Valentim Gentil, a mais de 500 quilômetros da capital paulista. É aqui no seu cantinho que ele reaproveita lascas de madeira e troncos de árvores abandonados em sítios e solta a imaginação. No início ele criava de tudo um pouco, entalhes, esculturas, obras mais trabalhadas segundo ele. E hoje a falta de tempo em criar peças fez que ele optasse pelo entalhe em madeira. O que levaria semanas ou até meses para ser feito, como esta peça, ele trabalha 2 dias esculpindo. Depois de assistir essa linda reportagem desse trabalho maravilhoso deste artesão que entalha madeira, que coisa linda, que trabalho maravilhoso! A sua matéria-prima é a madeira. E logo em seguida nós vimos o vídeo de um oleiro. A partir do barro, a sua matéria-prima, formou-se então um lindo vaso, muito perfeito. O trabalho artesanal é uma forma de arte feita com as mãos, muito bem. O artesão é o profissional que realiza o trabalho artesanal. A matéria-prima é o produto natural na fabricação dos objetos. O processo de transformação da matéria-prima resulta em um produto final, como nós vimos nos 2 vídeos. Dando continuidade ao assunto do artesanato à indústria, nós iremos falar agora sobre os destaques brasileiros na produção da indústria.
Atualmente, alguns estados brasileiros obtêm, por meio de produção industrial, grande parte dos lucros financeiros gerados na produção de bens e serviços em determinadas regiões. É o chamado PIB, Produto Interno Bruto. Veja no mapa alguns estados brasileiros onde a produção industrial é mais importante. Vamos olhar aí à sua direita o estado de Pernambuco. Indústria de cimento e veículo. Sergipe, localize no mapa. Indústria de cerâmica, farmacêutica e informática. Bahia, indústria de automóvel e petroquímica. Espírito Santo, indústria siderúrgica e de papel. Rio de Janeiro, indústria naval, de construção civil e petroquímica. Santa Catarina, indústria de roupas e alimentos embutidos. Rio Grande do Sul, indústria de calçados, vinhos e ônibus. Minas Gerais, indústria extrativa de minérios. Goiás, indústria de bebidas, farmacêutica e de fertilizantes. Amazonas, indústria montadora de televisões, computadores e motos. E por último, Pará, indústria siderúrgica e moveleira. Aí você pode observar alguns estados que se destacam na produção industrial. Você pode observar o desenho que representa a sua produção e você pode observar aí também a porcentagem relacionada ao PIB. Você sabia? O estado de São Paulo possui o maior parque industrial do Brasil, seguido do Rio de Janeiro. Isso significa que grande parte das indústrias nacionais está localizada nesses dois estados. Apesar dos números, há nos outros estados fábricas bastante significativas para o país, como vimos no mapa. Questão 7 da página 88. Localize o seu estado no mapa do Brasil da página 87. Ele está no grupo dos estados cuja atividade industrial é de grande importância? Sim ou não? Sim, o nosso estado da Bahia está em destaque lá no mapa. A questão 8. Mesmo que seu estado não esteja entre os mencionados no mapa, certamente ele possui importantes indústrias. Pesquise quais indústrias se destacam em seu estado e o que elas fabricam. Se olharmos no mapa, nós vamos ver a nossa resposta, que vai ser indústria de automóvel e petroquímica. Trocando algumas ideias. Se a produção industrial não é a única na economia dos estados, que outras atividades profissionais podem prover trabalho e renda para as pessoas? O que vocês acham? Parem para pensar um pouquinho. Muitas pessoas trabalham individualmente, pequenas empresas. Nós temos, como nós vimos na aula anterior, as pessoas trabalham com artesanato, elas produzem um produto, não é em grande escala, mas produz, e muitas pessoas trabalham dessa maneira. Você sabia que nem tudo vem da indústria? A produção econômica
divide-se em 3 principais setores econômicos. Sim, envolve todas as atividades produtivas. Vejamos, o setor primário. O setor primário abrange as atividades de agropecuária, as atividades de pesca, extração de minerais e vegetais. Todas elas fazem parte do setor primário. Agora nós temos o setor secundário, que envolve todas as indústrias, incluindo a construção civil. No setor terciário, está relacionado ao comércio e à prestação de serviço, sim, como educação, transporte, saúde, telecomunicações, turismo, limpeza, serviços bancários, entre outros. Todos eles estão relacionados à prestação de serviços. Inclui a administração pública, ou seja, os governos municipais, estaduais e federal. Veja que interessante. Recapitulando, a nossa economia divide-se em 3 principais setores econômicos: o setor primário, secundário e o setor terciário. Para respondermos essas questões, primeiro você precisa ver em qual setor da economia seus familiares trabalham. Se eles trabalham no setor primário, setor secundário ou no setor terciário, faça uma pesquisa e você vai definir a maior quantidade de familiares trabalha em que setor? No setor primário, secundário ou terciário? E você vai escrever. Na próxima aula, nós iremos fazer um gráfico e conseguir descobrir que na nossa sala nós vamos ter, em primeiro lugar, será que é o setor primário, secundário ou terciário? Em segundo lugar e em terceiro lugar. Cada um vai poder dar a sua contribuição. Na página 90, nós temos um texto complementar. Me acompanhe nessa leitura. O setor terciário concentra o maior número de trabalhadores. O setor secundário, por utilizar muitas máquinas, exige um número menor de profissionais. Ambos os setores, em geral, são desenvolvidos nas cidades, contribuindo para que muitas pessoas dependam de produtos e serviços que são disponibilizados ali. Essa aglomeração populacional pode gerar falta de moradia, de serviço de qualidade e de segurança, problemas de congestionamento no trânsito, grande quantidade de resíduos poluentes, entre outros. Enquanto isso, as atividades do setor primário, praticadas em sua maior parte na zona rural, ocupam um menor número de trabalhadores. No entanto, pelo fato de a produção servir tanto à população que vive no campo quanto a que vive na cidade, os recursos naturais necessários para a fabricação dos produtos em geral são altamente deteriorados. Por isso, é importante que os moradores da cidade e do campo desempenhem bem o seu trabalho em qualquer um dos setores da economia e consumam apenas o necessário. Além disso, os governantes devem ficar atentos às necessidades da população e também à exploração e ao uso
consciente dos recursos naturais. São informações muito importantes. Para que nós possamos ter uma boa economia, exige a participação de todos, tanto das pessoas que trabalham no setor primário, secundário e terciário. Analisando o texto, vamos responder à questão 11. De acordo com o texto, quais são as possíveis consequências do acúmulo de pessoas no setor terciário? Bom, nós podemos ver aí que o excesso populacional das cidades, aliado ao mau gerenciamento por parte da gestão pública, pode ocasionar uma subhabitação. Isso mesmo, muito além do limite. Saúde e educação de pouca qualidade, sem falar na violência, em congestionamento no trânsito, poluição de todas as formas e muito mais. A questão 2, você também vai ver com seus familiares. Como você e sua família podem contribuir para que a vida na cidade ou nas cidades sejam mais agradável? Bom, vou dar uma dica para vocês. Para melhorar o relacionamento em geral, cada cidadão deve respeitar os direitos uns dos outros, valorizar o trabalho alheio e sabermos que todos dependemos um do outro e ficar atento às questões públicas ou à falta delas. Então, é um conjunto. Todos nós podemos contribuir para vivermos de uma maneira mais agradável. Já conhecemos do artesanato à indústria. Já conhecemos alguns estados brasileiros que são destaque na indústria e na produção de produtos. Agora, nós iremos ver diferentes tipos de indústrias. Isso mesmo, iremos estudar indústria, tecnologia e lixo. O primeiro tipo de indústria é chamado de indústrias de bens de produção. Também são chamadas de indústrias pesadas ou de base. Elas se dividem em dois grupos. A primeira é o grupo de indústria extrativa. Por que esse nome? Retira a matéria-prima da natureza sem que haja nela significativa transformação. Ela sai bruta, não passa por transformação. São exemplos desse grupo a indústria madeireira e a de extração de petróleo e carvão mineral. Eles extraem da natureza esses produtos e não passa por transformações. Também é dividido em indústria de bens intermediários ou bens de produção. Produzem máquinas e equipamentos que são utilizados em outras indústrias, além de peças e componentes para automóveis, máquinas agrícolas, entre outras. Olha só, as duas fazem parte das indústrias de base de produção. Uma trabalha diretamente com a matéria-prima bruta, sem nenhuma alteração, e a outra já produz alguns produtos, como alguns componentes para carros, máquinas agrícolas, entre outros. Outro tipo de indústria
são as indústrias de bens de consumo. Primeiro nós vimos indústrias de bens de produção, agora indústrias de bens de consumo. Fornece produtos que serão utilizados diariamente pelo consumidor final. E ela é dividida em dois grupos. Primeiro, indústrias de bens de consumo duráveis, fabricam mercadorias não perecíveis, ou seja, bens que têm sido feitos para durar alguns anos, como por exemplo, os móveis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, veículos e muitos outros. Já a indústria de bens de consumo não duráveis fabricam produtos para o consumo diário, incluindo bens perecíveis, como alguns alimentos, medicamentos, produtos de higiene e limpeza, roupas, entre outros. Então, um grupo de indústria produz material de consumo durável e o outro de consumo não durável. Agora que já conhecemos um pouco sobre indústrias, nós iremos responder as questões da página 92. De acordo com o texto, responda. No dia a dia, utilizamos mais os produtos de que tipo de indústria? Extrativa, de bens de produção, de bens de consumo duráveis, de bens de consumo não duráveis, claro, bens de consumos duráveis e bens de consumo não duráveis. Porque o próprio nome já diz, não duráveis, eu preciso repor. E duráveis, vamos imaginar uma roupa, por exemplo. É durável? É, mas se rasgar ou manchar, logo você quer substituir. Letra B. Que tipo de bens costumamos comprar com mais frequência e por quê? Os bens de consumo não duráveis, justamente porque o uso é diário. Como eu dei o exemplo, nós temos aí o alimento e a própria roupa. Letra C. Porque nós, consumidores finais, não compramos produtos feitos pelas indústrias extrativas e de bens de produção? Sabe por quê? Porque os bens produzidos por essas indústrias extrativas e de bens de produção são produtos como, por exemplo, máquinas destinadas ao quê? À produção de indústria. Sim, e essas máquinas, por exemplo, não têm utilidade doméstica. O produto que eles produzem, que eles trabalham diretamente, é específico para grandes indústrias. Por isso, nós não adquirimos. Questão 2. Classifique os produtos segundo o tipo de indústrias que o fabrica, marcando um X no espaço correspondente. Nós temos aí indústria extrativa, indústria de bens de produção, indústria de bens de consumo e indústria de bens de consumo não duráveis. Eu vou ler o produto e nós já vamos marcar um a um. Máquina agrícola. Quem fabrica? Indústrias de bens de produção. Você pode até voltar lá na sua página e você pode observar que ele está classificado como o segundo grupo de indústrias de bens de produção. Ventilador, indústrias de bens de consumo duráveis. Sorvete, está fácil. Indústrias de bens de consumo não duráveis. Camiseta, também está classificado como indústria de bens de consumo não duráveis.
Barra de ferro. Classifica na indústria de bens de produção. Tora de eucalipto. Indústria extrativa, que tira o produto direto da natureza. Suco de laranja. Pensa no suco de laranja prontinho. É uma indústria de produtos de bem de consumo, duráveis. Opa, não duráveis. Látex. Indústria extrativa. É retirado direto da natureza. E o medicamento, também indústria de bens de consumo não duráveis. Não tem como reutilizar e não dura um tempão. Tem o seu prazo de validade, geralmente é muito curto. Computador, indústria de bens de consumo duráveis. Podemos substituir sim, mas tem uma durabilidade razoável. A questão 3 da página 93, você vai fazer na sua casa. Isso mesmo, você vai observar os 5 produtos que existem aí na sua casa e fazer a classificação. Vamos pensar um pouco? Se você pudesse viver sem os produtos feitos por um tipo de indústria, qual seria esse produto? Como ficaria a nossa vida sem o produto de origem industrial? Pense bem, como seria a nossa vida? E qual dos 3 tipos de indústria você acha que é essencial para a vida na sociedade urbana hoje? Quero ouvir as suas ideias. Para ampliar os seus conhecimentos, leia o texto complementar A Tecnologia Aplicada à Indústria. Você sabia? Na página 94. Me acompanhe nessa leitura. No Brasil são gerados mais de 1.500 milhões de quilos de lixo eletrônico ou e-lixo todos os anos. Por conter elementos químicos perigosos à saúde humana e componentes que podem ser reaproveitados, não podem ser descartados como lixo normal ou lixo comum. Então, o que fazer com eles? Lâmpadas, pilhas, televisões, celulares, computadores e baterias precisam ter uma destinação correta. Um computador comum, por exemplo, contém em suas peças 18% de chumbo, cádmio, berílio e mercúrio, que são metais tóxicos. Se esse lixo for descartado em lixões, por exemplo, contaminará o solo, o lençol freático e os rios dos arredores, atingindo o ser humano por meio da água. O chumbo, por exemplo, pode causar graves danos ao cérebro e ao sistema nervoso. Veja que informação extremamente importante. Algumas lojas, em especial as lojas que trabalham com eletrônicos, procuram providenciar um recipiente, um local propício para que você descarte esses tipos de materiais, de produtos. Então, fica a dica, a orientação, para que possamos ficar atento e ao descartar qualquer tipo de material dessa classificação, nós possamos descartar no local ideal, no local correto. A questão 4A e B é pessoal. Que você faça uma ótima atividade, que você procure saber
Tem informação a respeito de locais aqui da nossa cidade que tem essa possibilidade de descartarmos esse tipo de produto, de descartarmos esse lixo tecnológico. Procure informações e saiba quais as lojas, quais os pontos que você pode fazer essa destinação do seu lixo eletrônico. Quero te desejar bons estudos! E um beijo no seu coração. Até a próxima aula.